Graças e paz, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a transformação que nós tanto queremos, é uma transformação cultural. E eu quero te explicar algumas coisas para que não haja um entendimento duvidoso. Nos primeiros dias nós falamos sobre a transformação no contexto geral, mas eu quero te explicar como que uma transformação se processa de verdade. Vamos olhar como Deus fez as coisas. Em Gênesis 1, versículo 2, fala o quê? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí nós vemos, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia, em cada dia Deus fazia algo e via que aquilo era bom. Quando nós falamos de transformação, nós temos que ter a visão macro. E a visão macro é o quê? Nós queremos uma sociedade, uma cultura, uma economia, uma política, enfim, uma nação transformada, e queremos ver as nações transformadas. Mas para que isso se processe de verdade, é necessário que nós tenhamos entendimento de dividir uma visão macro em visões menores que vão norteando o que nós vamos fazer. E a Bíblia ela traz muito esse panorama profético. E você pode olhar, por exemplo, em Mateus 24, quando Jesus fala do princípio das dores. E ele fala, acontecerá tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso será o princípio das dores. E então acontecerão tais coisas. Ou seja, é como se você estivesse andando por um caminho, enxergando placas que vão te balizando. Vão te mostrando o quão próximo da onde você quer chegar você está. E te dando opção, por exemplo, de corrigir a rota. Uma coisa que nós temos que entender é que corrigir a rota não é mudar o destino. Nós não vamos mudar o que nós queremos conquistar porque nós estamos corrigindo a rota. Aliás, a rota pode ser corrigida a qualquer tempo, mas o objetivo não pode ser mudado. Então nós temos que entender isso. Nós não estamos mudando o objetivo. O objetivo é restaurar uma nação, restaurar as famílias, mudar a sociedade, mudar a cultura, mudar a economia. Nós estamos corrigindo a rota que muitos que vieram antes traçaram e que talvez por um entendimento equivocado não conseguiram consolidar. E é o que nós vamos tratar agora. Nesses 3 primeiros dias, nós expusemos as estruturas falidas, nós dissemos aquilo que estava errado, e agora nós vamos começar a mostrar como corrigir a rota. Como realmente processar essa transformação. E 3 é profético, 3 é ressurreição. Então nós estamos apontando para aquilo que nós vamos gerar e que nós vamos trazer à existência em nome de Jesus. Nós quebramos nesses 3 dias alicerces falidos. E nós precisamos agora construir uma base sólida. Eu até deixei claro no post dessa palavra que, de uma forma muito proposital, eu coloquei a família como último objetivo. E não porque eu não entendo que a família é o principal objetivo, eu queria ver o entendimento dos outros. Foi uma pegadinha. Foi para ver o quanto vocês entendem o papel da família naquilo que Deus está fazendo. Não existe como eu processar uma transformação cultural sem que ela comece na base da sociedade. E a base da sociedade é família. Na verdade, a base de qualquer coisa é família. A base da igreja é família. A base da cultura é família. A base da economia é família. Porque a família é o berço de todos os valores que a sociedade, a cultura, a política e a economia terão. É em casa que se aprende essas coisas. E o problema é que nós transferimos essa responsabilidade enquanto família para outras pessoas. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã, eu estava conversando com a minha esposa, e eu perguntei para ela, falei, qual é a explicação para, em um tempo que só existia Adão e Eva, Adão deixar Eva sozinha? Eu não encontrei explicação, você encontrou? Mas qual era o papel de Adão? Qual é o papel de cada um na família? Qual é o papel do homem no plano de Deus, da mulher no plano de Deus, dos pais no plano de Deus, dos filhos? Qual é o papel da família
na base dessa sociedade, aonde é que nós devemos estar e como. Papel de Adão qual era? Proteger Eva, espiritual e fisicamente. Ele fez isso? Não. Ele deixou ela sozinha, vulnerável, exposta, tanto emocional, quanto espiritual, quanto fisicamente. E isso foi a brecha que Satanás encontrou. Maridos, preste atenção no que eu vou dizer. Homens, no geral. Homens, no contexto bíblico. Eu não estou dizendo machos. Macho qualquer um é, querido. Macho é gênero. Homem é característica de caráter. Homem, você que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, o teu papel é ser protetor da tua esposa. É ser o provedor do teu lar. Não é ser macho, gritar, espernear, bater, uivar. É ser homem. Proteger, preservar na integridade. Santificar a tua esposa, santificar a tua casa. Esse é o teu papel. E se você não estiver fazendo isso, você está fazendo alguma coisa errada. E você pode não concordar com o que eu estou te dizendo, mas você não pode discordar daquilo que Deus estabeleceu. E o que eu estou dizendo é base do que Deus havia feito. E do que Deus continua fazendo e vai fazer. Mulher, teu papel é ser sábia e edificar a tua casa, enquanto a tola destrói com as mãos. E aí eu vou perguntar o quanto você tem sido sábia. Nas tuas palavras, nas tuas atitudes, na tua maneira, no teu proceder com a tua família. E agora eu vou denunciar uma mazela da igreja, e eu quero que aqueles que não concordem se manifestem. Porque é uma liberdade tua. Mas se manifeste para ser tratado. Hoje a igreja permite que as mulheres cuidem de ministérios quando não são capazes de cuidar da sua própria casa. Não cuidam dos filhos, são negligentes com a casa, são negligentes com o marido e querem ensinar outras mulheres a como conduzir sua vida. Como isso é possível? A mesma coisa, pastores. Querido, você não protege sua casa, é o espancador da tua família. E você quer conduzir o rebanho de Deus? Com que autoridade? Com que autoridade? Sendo fariseu? Sendo hipócrita? Sendo aquele que aponta o dedo para os outros, mas é incapaz de assumir e ver as próprias atitudes que são erradas? É assim? É isso que você acha que é certo? É com esse coração que você quer mudar uma sociedade? Cresça. Amadureça. O papel de Eva e de Adão como pais, conduzir os filhos em entendimento e amor a Deus. O que eles fizeram? Não fizeram isso. Você vê um irmão se levantando contra o outro, o primeiro homicídio, Caim matando Abel. Por quê? Porque os pais falharam. Ah, mas os filhos têm escolhas? Têm. Mas a Bíblia diz que você e eu devemos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. E não é esperar que sejam adultos para isso. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela tem que andar. E quando for adulto, não se desviará dele. Agora, ao invés de instruir o teu filho no caminho de Deus, você vai instruir o teu filho no quê? Ouvir funk, a tua filha a usar roupas curtas, com decotes absurdos, mostrando o corpo, expondo o corpo, ensinando a sensualidade, ensinando o teu filho a ser macho que não leva desaforo para casa? Isso é instruir os teus filhos no temor de Deus? Duvido. Biblicamente, nós estamos falhando. Se essa é a visão, está errada. E aí nós vemos no meio de tudo isso, Deus colocando a família para conviver como família. E sabe o que acontece? Cada um vivendo na sua, dentro de casa. Um aglomerado de gente, entre quatro paredes, um teto sobre a cabeça, mas um não fala com o outro, um não convive com o outro. São simplesmente um amontoado de gente no mesmo lugar. Isso é família? Seja sincero. Aí você me diz, eu não tenho tempo para minha família, apóstolo. Tá, Deus está te dando tempo, tem uma quarentena. E você continua sendo negligente. Eu não tenho tempo para os meus filhos. Continua não tendo, continua sendo negligente. E olha que agora você não tem a desculpa do estou trabalhando, hein?
Está na hora de nós mudarmos o entendimento. Está na hora de nós mudarmos muita coisa. O texto de 1 Samuel 2,35 diz assim: E então eu suscitarei um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no meu coração e na minha mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para todo sempre. O que é ser sacerdote? É obedecer ao chamado de Deus. Você e eu somos uma nação de sacerdotes e sacerdotisas. Sacerdotes e sacerdotisas santos, porque é isso que nós somos. Esse texto me mostra o quê? Que é fiel. Primeiro, fidelidade. Fidelidade não é e nunca vai ser sentimento. Fidelidade é decisão. Você será fiel quando e se você quiser ser. Mas se você não é fiel a uma aliança humana, jamais você vai ser fiel a uma aliança espiritual. Se você é incapaz de obedecer a algo que é físico, tangível, jamais você vai obedecer a algo que é espiritual e intocável. Se você não consegue amar gente, não se engane, porque você nunca vai amar a Deus. Está na hora de nós derrubarmos mentiras e colocar a verdade como um alicerce imutável, inquestionável. Você não pode dizer que humanamente você é fiel ou espiritualmente é fiel se você falha em alguma coisa. Fidelidade não é 99%, fidelidade é 100%. Ou você é ou você não é. Não existe meio fiel. Não existe. A segunda coisa, ele é do coração de Deus. Ele procederá segundo o coração de Deus. É alguém que acima do seu coração tem a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a tua família seja um celeiro da profecia, seja um lugar de bênção, a tua casa seja Betel, casa de Deus, não lugar de gritaria, confusão, discórdia. Essas coisas o diabo já fez. Você foi chamado para ser família, não para ser aglomerado. Faz parte do projeto de Deus. Procederá segundo a minha mente. Entenda qual é a mentalidade de Deus para a tua vida. Ele fala, eu sei os planos que eu tenho para você, não é você que sabe. A mente de Deus busca famílias. Deus começou todo o projeto dele com o homem, estabelecendo família como base de todas as coisas. E não adianta você querer ir contra essa vertente. Se a família não for verdadeiramente transformada, não existe transformação de nada. Nada. Tenha a tua mente renovada pela mente de Deus, pelos valores de Deus. A quarta característica, tenha uma família equilibrada, edificar-lhe-ei uma casa estável. Há estabilidade no lar. Você tem que entender isso. E a quinta, estará sempre na presença de Deus, andará diante do meu ungido. Ou seja, nós temos aí características de um sacerdote. Falam da personalidade dele que é inconfundível, que é tratada, que é segura, que é decidida, que vai trazer entendimento de família como padrão de Deus. E vai agir segundo esse padrão. Esse homem, essa mulher, ele tem a sua motivação voltada para a restauração familiar. Sabe por quê? Porque quando um sacerdote perde a família, ele perde a visão. Eli deixou os filhos andarem como eles bem entendiam, porque era cego, havia perdido a visão. Agora eu quero ministrar o teu coração sobre um outro homem. A Bíblia fala do profeta Jonas, e Jonas recebe um direcionamento de Deus. Vá para Nínive, pregue em Nínive, chame-a ao arrependimento. E Nínive, eu vou te contar um pouquinho de história agora. Nínive era um povo extremamente violento. E os ninivitas, quando eles venciam um exército, eles empalavam os guerreiros que eles haviam vencido. O que é empalar? É pegar uma lança e te pendurar pela lança, de baixo para cima. Não preciso desenhar porque você entendeu, né?
Jonas deve ter pensado o seguinte: se eles fazem isso com um exército preparado de guerreiros armados, o que eles vão fazer comigo, sozinho, sem arma? Não vou. Quis se preservar. Só que ele foge para Tarsis, ele entra num navio. E naquele navio, eu não sei se você já andou de navio, de barco, eu já participei de um ato profético em alto mar, já andei de navio, já andei de barco. E se tem uma coisa que é difícil de fazer, é dormir. E hoje os barcos têm cama, você consegue ter um certo conforto, mas naquela época não tinha. Imagina um barco que você não tinha onde dormir, que era no chão mesmo, na madeira, e aquilo ali balançando assim, você ia quicando de um lado para o outro, né? Ia batendo igual peteca. A Bíblia diz que no meio de uma tempestade, Jonas dormia. Sabe o que acontece, querido, quando você sai do projeto de Deus? Você se torna insensível. Você se torna infortúnio e problema onde você está. Porque você saiu daquilo que era o projeto de Deus. E o que é mais doído é que nessa hora o inferno coloca o dedo na tua cara e tem razão. Eu costumo dizer que quando o diabo mente, ele não me preocupa, porque ele é mentiroso. O que me preocupa é quando ele fala a verdade. Porque se ele fala a verdade de você e de mim, é porque você e eu somos uma mentira. E ali, os homens que não conheciam a Deus estavam fazendo a sua parte. Cada um buscava o seu Deus, cada um orava, jogava as cargas ao mar para que o barco ficasse mais leve. Jonas dormia. Como é capaz, como é possível alguém, no meio de uma situação como a que nós temos vivido, ficar indiferente, dormindo? A primeira palavra desse jejum foi desperta. Acorda, meu. Acorda. Como é que você pode ficar indiferente no meio de tudo isso? É impossível. É improvável, é ilógico. Tem que haver um posicionamento e uma postura. A ordem desse tempo é uma chamada a isso. Mas ok, Jonas dormia. E quando ele é despertado, os homens haviam lançado sorte, a culpa havia caído sobre ele. Mas enquanto você não entende, você se torna um problema onde você está. Você se torna inflexível, você se torna arrogante, prepotente. Isso porque você não tem mais a percepção e muito menos a hombridade de reconhecer a tua culpa. Isso precisa ser mudado. Quando Jonas é confrontado, ele diz: eu sou profeta, eu sou hebreu e eu sirvo a Deus. E o capitão daquele barco diz: o que é que você fez? Porque entenderam que ele estava fugindo de Deus. Você vai esperar o quê? O ímpio colocar o dedo na tua cara e falar: o que você fez com a tua vida? O que você fez com a tua família? O que você fez com o teu casamento? O que você fez com os teus filhos que hoje eles estão largados na droga? Por que você, como servo de Deus, não fez nada? O que falta para você se posicionar? Entendimento? Pois bem, de graça recebi, de graça estou te dando. Não é mais essa desculpa. Agora a necessidade é de posicionamento. Jonas, ele se posiciona e diz: a culpa é minha. Me atira ao mar, ou seja, eu estou disposto a assumir minha responsabilidade. E ali ele é tratado. Você quer ver a tua família tratada? Seja tratado. Para de orar jogando a culpa nos outros. Deus muda a minha esposa, Deus muda o meu filho, Deus muda o meu marido. Não, Senhor, me muda. Porque se você for mudado, as pessoas vão ser mudadas à tua volta, querido. Talvez o problema de tudo seja você. E fugir não resolve. Só aumenta o problema. Ser covarde, uma vez covarde, covarde a vida inteira. Talvez seja a hora de você assumir a postura que te é devida. Postura de homem, de mulher, de sacerdote, de sacerdotisa, de pai, de filho. E mudar.
Nós queremos que o Brasil seja mudado. E a mudança começa em cada um. Começa mudando o teu e o meu entendimento, começa trazendo as verdades e os princípios para dentro da nossa casa. A igreja começou com a família, ela vai terminar com a família. Tanto que a última profecia do Antigo Testamento, em Malaquias, a palavra é: enviarei o meu servo Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós ainda temos tempo de ver as famílias restauradas e as nações transformadas. Mas esse tempo não é muito grande. Nós vemos dias maus, a volta do Senhor está próxima. É uma coisa que as igrejas não têm pregado, a volta de Cristo, mas Ele está voltando. E todos os acontecimentos apontam para isso. E nós teremos que dar conta daquilo que Ele nos deu para cuidar. E a tua família e a minha é aquilo que o Senhor nos deu para ser cuidado, os nossos filhos são heranças. Nós não podemos ser negligentes. De que nos adianta ganhar o mundo todo e perder a própria vida? De que te adianta curar milhares de famílias se a tua está destruída? De que adianta ver uma nação transformada se a tua casa está em ruínas? Mude a tua postura hoje. Volte ao princípio. Mude a tua casa. Mude a tua vida. Se arrependa da falta de posicionamento. Seja sacerdote, seja sacerdotisa. Volte ao princípio. Estabeleça um alicerce de adoração na tua casa. A tua casa tem que ser Betel. Tem que ser o lugar da presença de Deus. Que nós sejamos conhecidos pela graça de sermos família, pela graça de termos a unidade sobre a nossa casa. Por sermos família, não aglomerado. Família. Sabe por quê, querido? Casa, qualquer um tem. Qualquer um pode comprar uma casa. Família, só quem é servo de Deus tem essa bênção. E essa bênção está sobre a tua vida em nome de Jesus. Então honre essa bênção e transforme a tua casa. Transforme as pessoas que estão nela em uma família verdadeira, em nome de Jesus. Deus te abençoe.